Olá a todos, muito boa tarde. Não sei exatamente em que momento que você que está nos vendo e nos ouvindo através do nosso podcast também vai ouvir esse programa, vai assistir, mas o fato é que a gente está muito feliz aqui de receber esse convidado hoje, que é um cara muito especial, que é um cara muito legal, que a gente conhece há muito tempo, é um esportista de sucesso, agora é um gestor desportivo de sucesso também, mas que tem uma história muito forte, muito atrelada àquilo que a gente também acredita, que são histórias de superação, são histórias de garra, de batalha, de luta, de gerenciamento de emoções também, e por isso que eu apresento vocês aqui, eu vou botar ele na tela, enquanto isso eu vou continuando a falar os feitos que esse cara já trouxe para nós brasileiros. Muito bem-vindo aí, Sebastião, muito obrigado pelo aceite do convite. Valeu, Rafael, um prazer enorme estar falando com você, com todos os teus ouvintes, né? Muito legal dividir um pouquinho da minha história e espero passar coisas boas. Muito bom, tenho certeza que a gente vai conversar sobre coisas muito bacanas. E antes da gente começar, eu reforço o seguinte, além dos nossos conteúdos estarem disponíveis aqui no canal da Palafita, a gente também desdobra todas as nossas conversas, todos os nossos encontros para o nosso podcast, que é o Parolar Podcast. Esse aqui é o 11º episódio do podcast. Tem gente que prefere ouvir do que assistir, então a gente também faz sempre questão de reforçar essa informação. Para a gente começar a bater esse papo aqui, meu amigo Sebastião, eu vou passar um pouco da tua ficha corrida aqui. É tanta coisa que eu tenho certeza que eu vou esquecer alguns feitos seus. E aí você me ajuda a completar. Você foi, vamos lá, claro que a gente vai falar muito do teu momento atual e um pouco antes da transição que você teve dos tatames para a questão de gestão desportiva e como executivo do próprio COB, mas trazendo um pouco para o início da sua carreira, você foi campeão mundial júnior na cidade do Porto, né, em Portugal, você foi medalha de bronze no Pan-Americano de judô em Winnipeg, 5º lugar das Olimpíadas de Atlanta. Não estou olhando não, hein, gente? Estou olhando para frente aqui. 5º lugar das Olimpíadas de Atlanta, né? Em 96, não é isso? Isso. Sendo o atleta mais jovem da equipe, com 19 anos. Você foi também campeão mundial militar. Isso, em 2000. Em 2000, não é isso? Isso. Tem mais outras coisas aí que eu vou esquecer, porque também já é crueldade. Eu fiz aqui um scriptzinho, mas eu prefiro dizer o que eu lembro. Então, quer dizer, você foi um atleta, assim, um cara que representou as nossas cores, né, pelo mundo afora durante um bom tempo da sua carreira de judoca. E aí, para começar aqui, e muita gente não sabe, tá? Trazendo só mais um elemento para deixar você falar também. Quando a gente pergunta para as pessoas qual é a modalidade olímpica que mais trouxe medalhas para o Brasil, inclusive até recentemente era o judô, né? Mas agora ainda o vôlei, né? Ainda continua. Se a gente for contabilizar o vôlei, mais o vôlei de praia, aí sim passa a ser, na verdade, o esporte vôlei. Mas se a gente for considerar a modalidade, o judô ainda é a modalidade ainda com o maior número de medalhas. Perfeito. Então, o vôlei, judô e vela, se eu não me engano, competem ali cabeça a cabeça, mas o judô é a modalidade que mais trouxe medalhas olímpicas para o Brasil. Então, quer dizer, isso só aumenta cada vez mais a relevância de um histórico como o seu, como representante nosso, que não teve medalha olímpica, por pouco, né, ali no finalzinho, mas é um cara que tem uma história impressionante como atleta. E aí, pegando o início dessa trajetória, para a gente desdobrando cronologicamente, Sebastião, como é que foi a sua iniciação no esporte? Né? Primeiro, no momento, imagino eu, recreativo, para depois começar a levar mais a sério e competir profissionalmente. Como é que foi isso e por quê? Pois é, muito parecido com muita gente, né? Minha mãe, por indicação médica, por eu ser superativo, né, hiperativo, acabou por recomendação médica do meu pediatra, me colocando no judô. E, na verdade, eu fazia judô, fazia futebol, fazia natação, tudo junto. Era muita energia, de verdade, né? Comecei com 3 para 4 anos, na cidade de Nova Iguaçu, na Academia Riva, no centro de Nova Iguaçu. Sou natural de Mesquita, na época ainda Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E a partir dali era muito recreativo mesmo, né? Recreação, como você falou. E eu, na verdade, fazia aquilo
por diversão, gostava, mas não amava, né? E, na verdade, com 12 anos aproximadamente, eu comecei com 3 para 4, mas por muita insistência do meu pai e da minha mãe, né, que foram 2 suportes fundamentais na vida, a família é fundamental, me incentivaram a continuar. E com 12 anos eu falei, pai, mãe, deixa eu dar uma parada. E aí, quando eles confiaram em mim, né, me deram sempre muita liberdade para poder decidir aquilo que eu queria fazer. Isso é muito importante, né, a gente sabe disso. E, na verdade, quando eu tive esse tempo, né, no judô, fiquei 6 meses parado. E aí foi que realmente deu vontade de voltar ao judô. E ali eu senti que realmente era o momento era o esporte que eu amava, né? Nesse momento eu tinha competições tanto de natação como de judô ao mesmo tempo. E estava indo bem nos dois. Até os 12 anos, mais ou menos, era chegar na competição de judô e perder na primeira luta e ir embora. Mas mesmo assim, meu pai e minha mãe, não, vamos lá, vamos continuar. E eu estava indo bem na natação também, eu era um peitista, né? A minha especialidade eram 100 metros peito. Com que idade isso, eu acho? Oi? Com que idade? Tinha 12 anos, mais ou menos, né? Essa transição que eu tive entre 11 e 12 anos. E aí, assim, natação, frio, né? Piscina aberta. Aquela época não tinha, né, toda essa tecnologia de água quente, morno e tal. Então, fui abandonando as águas das piscinas e fui me direcionando para o judô. E a partir daquele momento, a partir dos 13 anos, mais ou menos, eu comecei realmente a ter um destaque estadual, depois nacional, e aí comecei internacionalmente falando muito cedo, né, a ter grandes resultados e comecei realmente a lutar, né, de igual para igual com grandes atletas do Brasil. Né? Essa transição aconteceu ali entre 15 e 18 anos. Com 19 anos eu estava indo para a minha primeira Olimpíada, né, nos Jogos Olímpicos de 96, que eu fui muito bem. Né? O meu primeiro Mundial Sênior foi com 19 anos. Né? Então, fui 5º lugar também. Eu tive uma fase ali, 95, 96, que eu era 5º lugar do mundo em várias competições. Né? Inclusive Campeonato Mundial e Jogos Olímpicos. Mas para um menino de 19 anos, né, que amava aquilo que fazia, né, e amo ainda o esporte, né, que me criou e me fez o que eu sou hoje, era demais, né? Era super legal, era uma curtição enorme. Então, assim, foi muito gostoso essa transição, né, da diversão para algo sério. Foi um negócio que me chamou bastante atenção e me deu caminho, na verdade, na minha vida que eu sou hoje, né? Graças a Deus, o judô me deu, pela filosofia, por todos os seus princípios, me deu a condição de ser um ser humano, um gestor que eu sou hoje e agradeço a Deus pelas oportunidades, né, que todos me deram dentro do judô, né? E consequentemente, dentro da gestão, né, esportiva que hoje eu estou. Perfeito. Uma coisa que nos interessa muito, a gente gosta muito de abordar com os nossos convidados, nas nossas abordagens, até dos vídeos que a gente faz internamente para comunicar com as pessoas que nos acompanham, é o aspecto psicológico da nossa evolução como ser humano, né? E isso é contínuo, isso é ongoing, isso nunca para, mas certamente tem algum trava um pouquinho, que demanda um pouco mais de organização mental, de gerenciamento das emoções, e especialmente nesse período, Sebastião, da sua, vamos botar, adolescência / juventude ali, como é que foi essa gestão propriamente das emoções e dos estresses que causam uma vida de atleta? Porque você ainda como adolescente teve que começar a ser submetido a uma pressão intensa por resultados, isso causa um estresse, há uma necessidade de gerenciamento de frustrações também, porque não se ganham todas as competições, um treino absurdo, uma disciplina absurda, e também longe da família muitas vezes, né? Vocês tinham algum tipo de acompanhamento? Existia já esse tipo de acompanhamento por parte das confederações? Psicológico, viu? Ali no meio da minha carreira, quando eu fui ter um acompanhamento psicológico, depois que eu já tinha participado de uns Jogos Olímpicos, estava começando ali a ir para o meu segundo ciclo olímpico entre 96 e 2000,
mas nunca foi algo muito específico, né? Nessa época, foi a grande transformação do esporte, nacionalmente falando, e a psicologia esportiva, né, ela é uma profissão nova, de certa forma, aqui dentro do Brasil, né? Você ainda não tinha grandes formações, grandes oportunidades para psicólogos que tinham interesse em seguir dentro da psicologia esportiva, então você não encontrava muitos profissionais. Então, eu tive acompanhamento de profissionais, mas que não eram específicos da área esportiva. Mas é legal você falar isso, porque assim, essa transição, para mim, dessa questão da adolescência para adolescência / juventude para algo mais profissional dentro do judô, foi algo muito natural para mim, né? Quando eu comecei a perceber essa questão mais profissional, mais psicológica em relação à pressão, foi quando eu tive, na verdade, uma mudança, né, grande de um amadurecimento, vamos dizer assim, grande, né? Porque até aquele momento, e eu tenho muito claro isso na minha cabeça, até aquele momento que eu estava participando do meu primeiro Jogos Olímpicos, em 96, os primeiros campeonatos mundiais, quando eu fui campeão mundial júnior, aquilo tudo para mim era gostoso, era prazeroso. Eu não tinha a pressão de fato que existe, né, dentro do meio esportivo, em cima dos favoritos. Então, aquilo para mim era muito gostoso, muito prazeroso. Eu costumo falar que essa minha transição também de sair da Baixada Fluminense para ir para o centro do Rio para treinar, onde eu pegava ônibus, né, do centro de Nova Iguaçu para o centro do Rio, demorava tanto para ir 1h30 para voltar. Era gostoso, porque eu fazia aquilo de forma tão prazerosa que eu não sentia nenhuma pressão, não sentia cansaço, eu aproveitava todo e qualquer momento dentro do ônibus, ou para estudar, ou para descansar, para dormir. E eu fazia aquilo com prazer, porque quando eu chegava de fato no treino, eu jogava todas as emoções e todas as vontades ou frustrações dentro do tatame, e aquilo me fazia um bem danado. Então, quando você faz, né, de forma muito positiva e vê aquilo como um ganho positivo, sabendo que aquilo vai te trazer coisas boas internamente, em primeiro lugar, te traga coisas boas, te traga uma coisa positiva para você, consequentemente, você vai trazer para quem está ao seu redor, né? Então, assim, foi muito natural as coisas como aconteceram. E aí, depois do meu primeiro Jogos Olímpicos, que eu vi, na verdade, a mídia em cima de mim, profissionais, diversos profissionais trabalhando comigo, foi quando eu tive realmente essa mudança de pensamento, esse amadurecimento, onde eu vi a pressão, né, verdade, chegando. E assim, aí sim eu tive que trabalhar de fato, né, porque eu tive, né, eu fui catapultado por uma situação de atenção, né? Ali no meu primeiro Jogos Olímpicos, com 19 anos, eu estava sendo o 5º do mundo. Por 1 minuto eu não fui medalhista olímpico, logo depois eu fui campeão mundial júnior, e depois eu vim numa sequência de vitórias e campeonatos super importantes. Era expectativa de medalha em 2000, que eu acabei não indo. Então, tudo isso me fez e me obrigou a ter que trabalhar com diversas emoções, a pressão que existia, né? Então, isso tudo foi tentativa e erro. Fui fazendo, aprendendo ao longo da minha carreira. E isso tudo é super interessante, porque hoje eu trago isso para o meu dia a dia, né? Quando a gente conversa com um atleta que está se sentindo pressionado, tem alguma necessidade, está sentindo pressão, acaba solicitando alguma ajuda maior, né, psicológica ou qualquer outra, a gente traz a todo momento para ele um pouco dessa experiência. E uma coisa que a gente fala bastante, eu escutei já de algumas pessoas, né, que é a questão a questão do mindset, né, vencedor. A pressão, ela está aí, ela existe em qualquer profissão, né? Seja de atleta, seja de empreendedor, seja de executivo, né? Um líder nato, a pressão vai estar lá. Se você não quer pressão na sua vida, não se coloque nessa condição, né? Você, naturalmente, você vai ganhando, amadurecendo, se colocando em condição de ser pressionado, e se você está naquela condição é porque você tem condições realmente de lidar com essa pressão. Então, ela está aí para ser dominada por você, e não ela deixar dominar você nessa pressão, mas são amadurecimentos, né? São momentos que vão te ensinando e vão trazendo experiências fundamentais
não somente enquanto atleta, mas também como pessoa. Excelente. Você é um dos meros mortais, dos poucos mortais, vamos colocar assim, que representou o Brasil, a nossa bandeira, no evento olímpico, né? Você representou o nosso país em muitas outras competições expressivas, né? Pan-americano, sul-americano, campeonato mundial, por aí vai. Mas, inegavelmente, o evento olímpico ele tem um charme, ele tem um tamanho diferente. E você foi parar nesse negócio com 19 anos, sendo o atleta mais jovem da equipe, né? E aí você, cara, como é que foi? Quer dizer, você falou um pouquinho, né? Mas essa experiência de como manter o foco, claro, você era jovem, como você disse, tudo era muito gostoso, né? A novidade para você não necessariamente se reverteu em muita pressão, pelo menos a priori. Mas mesmo assim, difícil manter o foco dentro de um tamanho de um evento desse, né? Como é que é a experiência, cara, de Olimpíada? Isso é legal, porque hoje eu trago isso para os projetos que a gente toca dentro do Comitê Olímpico do Brasil, né? Um dos projetos que, inclusive por experiência própria, né, por ter participado tão jovem nos Jogos Olímpicos, eu tive o amadurecimento de passar por Jogos Olímpicos tão jovem e ter ido bem. E não é a realidade, né? Normalmente a gente tem atletas que participam pela primeira vez nos Jogos Olímpicos e perdem na sua primeira luta, vão muito mal dentro das suas marcas, não fazem o seu melhor, né? E ao longo do tempo, enquanto líder, né, de vários projetos dentro do Comitê Olímpico, a gente vai tentando passar para eles, né, que os Jogos Olímpicos é uma competição qualquer, inclusive não tão forte quanto um campeonato mundial, por exemplo, e realmente não é. Dependendo do esporte, é um campeonato mais fraco. Grandes marcas não necessariamente são batidas dentro dos Jogos Olímpicos, né? Normalmente essas grandes marcas são batidas em campeonatos mundiais ou em outros eventos dentro do circuito mundial esportivo. Então, é um evento como qualquer outro. A diferença é que existe a mídia e o mundo inteiro voltado e olhando para você naquele momento. E isso é uma grande pressão, né? E você tem, na verdade, diferentemente de uma competição como o Campeonato Mundial, você tem até mais países participando, né, dentro da sua modalidade durante o Campeonato Mundial do que nos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos é um campeonato multiesportivo. Você tem diversas modalidades participando dentro de um evento. O Campeonato Mundial da sua modalidade é só a sua modalidade, né? Então, você é muito diferente. É muito diferente você entrar numa Vila Olímpica e você ver a quantidade de pessoas que você tem ao seu redor, a quantidade de distrações dentro da Vila Olímpica, porque muitos atletas passam durante 2 semanas, 20 dias dentro de uma Vila Olímpica, e você tem que dar condições para que eles possam ter uma boa alimentação, uma boa acomodação, bons serviços, né? Porque não somente aqueles serviços que são oficiais dentro do comitê organizador, mas também serviços que eles possam ser acessíveis, como correios, como um cabeleireiro, como, enfim, outras coisas que vêm a reboque, né, de todo o comitê organizador dentro do serviço. Você tem várias distrações de patrocinadores dentro da vila que, se você deixar, você fica lá e é um mundo, é um parque de diversões. Então, você tem que estar muito focado, de fato, né? Eu lembro que isso é uma estratégia de algumas modalidades. O judô, especificamente, que é a minha modalidade, já faz isso desde 96, né? Enquanto eu estive, e hoje continua fazendo. Eles só vão para a Vila Olímpica, os atletas que irão competir, né, os olímpicos, só vão para a Vila Olímpica 2 dias antes da sua competição. Eles não passam, por exemplo, 7 dias antes de começar a sua competição dentro da Vila Olímpica para poder se acostumar com o clima olímpico, né? Então, eles chegam, e eu fui dessa forma, no dia anterior aos Jogos Olímpicos, eu entrei na Vila, fiz a minha pesagem no dia da competição, fui competir, acabou a competição, fiquei 1 dia dormindo na Vila, 2 dias, o segundo dia que eu dormi na Vila, dia seguinte eu fui embora. E esse é mais ou menos a dinâmica que a gente usa com várias modalidades, até porque, como eu falei, a Vila Olímpica é uma distração só, né? É lindo, é maravilhoso, mas é uma distração. Então, a gente, na verdade, está indo para os Jogos Olímpicos e a gente já, graças a Deus, a gente conseguiu mudar esse mindset, né? Esse pensamento, essa determinação, essa meta, esse objetivo de cada atleta. E a gente deixou de ir para os Jogos Olímpicos para competir. A gente quer ir para fazer o nosso melhor
para conseguir as melhores marcas, a melhor competição da sua vida. Se ela vai ser como consequência uma medalha ou não, é uma outra história. Depende de adversários, depende de condições, depende de uma série de coisas. Mas o que a gente quer é que o atleta dê o seu melhor. E esse melhor, ele pode ser uma medalha ou não, mas pode significar muito para a pessoa. É muito ruim a pessoa ir e ter a sensação que não conseguiu dar tudo, né, que era possível durante os Jogos Olímpicos, que é o sonho de todo e qualquer atleta ou qualquer gestor. Ficou mudo. Para todos, e é o que a gente tenta hoje trabalhar com todo e qualquer atleta. Então, assim, no meu caso foi assim, automático. Eu lembro que eu competi nas fotos que eu tenho e imagens que eu tenho, a minha cara de sisudo, sério, todos os momentos, né? Foto rindo, sorrindo, coisa parecida, mas foram momentos assim que eu tive que fechar para mim mesmo e não dar oportunidade para distrações durante os jogos, porque aquele momento era único, né? E realmente foi único para mim, né? Você, a última pergunta antes da gente entrar na questão mais do momento da transição, né, para o lado mais executivo. Diferente do esporte coletivo, o esporte individual ele é mais cruel no sentido de não ter realmente chance para o erro, né? Às vezes você não está no melhor dia como um esporte coletivo, você não vai bem, mas o seu companheiro vai bem e aí as coisas se canalizam para uma vitória, eventualmente. O esporte individual, você lembra de algum momento, provavelmente isso aconteceu em competição, em alguma seletiva, que você realmente, não vou dizer se arrependeu, porque é cruel dizer isso, mas que você cometeu algum erro e que você falou, puta, cara, foi difícil gerenciar a emoção da frustração em algum momento? Tem, né? Tem. Como você falou, né? A oportunidade, ela é única no esporte individual. É aquele momento, ponto, e acabou. Antigamente, a gente tinha seletiva para os Jogos Olímpicos e qualquer campeonato. Era uma seletiva única de um dia só. Então, você tinha que acordar naquele dia e estar bem, né? Então, por exemplo, em 96, eu com 19 anos desbanquei Rogério Sampaio, que era o nosso campeão olímpico na época, outros atletas que eram titulares, e ganhei a vaga. Naquele dia eu estava muito bem e fui representante do Brasil com 19 anos, ninguém esperava, né? Fui ao Campeonato Mundial, fui quinto lugar, enfim, fui para os Jogos Olímpicos de 96 com chance de medalha e como um dos favoritos, mas eu tinha 19 anos, era muito novo, né? Mas em 2000, eu estava indo, eu lembro que eu saí de 96 e falei, eu vou ser campeão olímpico em 2000. E tudo, durante o ciclo, tudo caminhava para que realmente eu chegasse em 2000 como uma das chances de medalha. No Campeonato Mundial do ano anterior, né, eu fui bronze, né, e saí dali como a possibilidade clara, né, como um dos possíveis medalhistas em 2000. E, na verdade, tinha ainda uma seletiva ainda nacional, onde eu tinha que enfrentar no Brasil, né, os melhores do Brasil. E eu acabei tendo um erro de estratégia. Eu me preparei muito mais para a Olimpíada do que para a seletiva interna. E essa seletiva interna era um mês antes dos Jogos Olímpicos, né, muito próximo. Então, essa estratégia acabou me tirando dos Jogos Olímpicos. Eu perdi para o Thiago Camilo, que foi vice-campeão olímpico na minha categoria, um atleta assim, fenomenal. Também tinha 18 anos. Também, o exemplo que eu tive em 96, ele acabou sendo, na verdade, uma repetição do meu exemplo no ano de 2000. E acabou indo muito bem, e foi vice-campeão olímpico, e é o atleta que super medalhado. Então, assim, ali naquele momento, na seletiva, que era um dia só, né, eu tive uma estratégia achando que ia ganhar, mas já estava pensando nos Jogos Olímpicos e, na verdade, eu tinha que ter me preparado para enfrentar o Thiago, como também os outros atletas. Mas, assim, são aprendizados, né? Depois daquilo, o sistema de classificação mudou para outros Jogos Olímpicos, né? Hoje já não é um dia,
Agora é um ranqueamento interno, né? Tem um ranqueamento mundial, tem um ranqueamento interno, são várias competições. Então, assim, são aprendizados tanto do meu lado, como do lado da gestão, como do lado do dirigente. As coisas vão acontecendo e acontecem como elas devem acontecer. A gente tem que tirar aprendizados e tirar sempre o lado positivo de toda e qualquer oportunidade. Eu tenho grandes vitórias, grandes títulos. Não tenho a minha única medalha que eu não tenho de Jogos Olímpicos, e nem por isso eu me desmereço, nem por isso é uma falha dentro da minha carreira. Eu tiro isso como uma grande experiência, uma grande oportunidade que eu tive. Como você falou, poucos têm, né? Com certeza. Tão perto, né? Com certeza. Você, em 2005, acabou iniciando essa transição, né? Para o lado mais da gestão, para o lado executivo. Conta um pouquinho para a gente, Sebastião, como isso se deu e exatamente no que consiste o seu trabalho e, na realidade, até mesmo contar um pouquinho da cadeira anterior dentro do próprio COB, porque hoje você é gerente executivo de alto rendimento dentro do próprio COB, mas você já foi gerente também executivo, não sei se, mas gerente sim, da área de identificação de talentos, né? Também. Sim. No que consiste exatamente essas cadeiras dentro do COB? Não, bacana você me perguntar, né, desse histórico, porque em 2000 eu tentei ir aos Jogos Olímpicos ainda de 2004, mas já estava desde 2002, né, na última lesão que eu tive, muito desanimado, né? Mas eu tentei ali ainda alguma possibilidade de ir aos Jogos Olímpicos de 2004. Acabei perdendo a seletiva para o Leandro Guilherme, que também é outro medalhista de bronze de judô, também. Eu costumo falar que eu fiz 2 medalhistas olímpicos, né? O Thiago Camilo e o Leandro, né? Para me ganharem, tinha que ganhar lá também. Então, eles cumpriram o papel deles. Mas, assim, tirando o lado positivo da coisa, né? Foi super interessante essa minha transição, porque eu, na verdade, comecei a fazer, antes dos Jogos Olímpicos de 96, comecei a fazer a faculdade de Economia, né? E eu fiz 2 anos de economia e meu sonho era ser executivo, né? Trabalhar em bolsa de valores, ser executivo, tal, né? Na área de economia, administração. E na verdade, por conta dos Jogos Olímpicos, eu tive que parar porque quando eu estava indo para os Jogos Olímpicos de 96, eu tinha que começar a estagiar, né? Estagiar em bancos, estagiar em grandes empresas, né? Que iam me direcionar. Eu via colegas meus indo, né, para fazer estágios, né, começando a sua carreira de executivos, e eu não pude fazer, porque eu estava mais fora, 6 meses fora do Brasil, 6 meses dentro do Brasil, então não tinha como. Então eu tranquei, e mais tarde, no ciclo olímpico seguinte, até 2000, eu mudei, né, acabei falando, vou fazer educação física, para ver se os professores entendem um pouquinho a minha vida, né, de viagens e tal. Acabei mudando para educação física, né, eu fui para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, comecei a fazer, e, enfim, ali eu tinha a certeza que, assim, um caminho muito natural para mim seria ser treinador da seleção, né? Ser treinador de judô, né? Dentro daquilo que eu tive de oportunidade de judô, por aquilo que as pessoas falavam, né? Eu tenho uma facilidade muito grande para a questão técnica do judô, né? Meu judô é mais parecido com o judô japonês, mais técnico, mais, né, estético, né, falando. Então, assim, naturalmente, a carreira de treinador seria o natural. Seria a coisa, né, mais natural. Tem uma disputa grande, Sebastião, para ser treinador? Tem uma disputa grande? Como é que é essa questão? Não, você tem, na verdade, a experiência, né? Ser treinador de judô, obviamente você tem que ser faixa preta, né? Você tem uma grande... Sim, eu digo da seleção, no caso, da seleção. Sim, sempre tem, porque você tem diversos treinadores no Brasil que foram ex-atletas, inclusive, né? Que estão esperando uma oportunidade também e podem ter essa oportunidade. Então, você tem, na verdade, você tem muitos praticantes no Brasil de judô, né? Então, naturalmente, você tem ali realmente pessoas que são diferenciadas e podem vir a ser um treinador de judô dentro da seleção. A seleção hoje ela tem uma demanda muito grande, né, por conta do circuito mundial. Então, você precisa ter não um treinador, sim vários treinadores que possam auxiliar a seleção, a Confederação Brasileira de Judô, dentro de todo o circuito mundial. Naquele momento, a gente tinha, né, grandes resultados no judô,
né, entre 96, 2004, 2008, depois foi seguindo, né? A gente tem um histórico bastante positivo em relação a resultados. E naquele momento, pós 2004, né, o que se configurava para mim era ser treinador da seleção. Chegou a ter uma conversa nesse sentido, como ex-atleta e ser treinador, mas eu queria algo diferente, né? Até seguindo um pouquinho dessa minha início da carreira ali executiva, né? Eu falei, pô, então administração, educação física, gestão, executivo de economia. Eu falei, que tal administração esportiva? Aí, enfim, fui procurar as oportunidades que existiam ainda, começando a fazer minha transição, fui me especializar, fazer cursos. Eu tinha já minha formação de educação física, comecei a fazer alguns cursos, mas surgiu a oportunidade naquela época. O Brasil tinha acabado de ser colocado como uma cidade-sede para os Jogos Pan-Americanos de 2007. E aí, em 2005, surgiu a oportunidade de trabalhar dentro da área de esportes, né, para fazer os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Jogos Pan-Americanos, né, do Rio de Janeiro, e Jogos Pan-Americanos. E ali foi o meu MBA asiático que eu tive na prática, em 2005, com uma oportunidade de trabalhar com gestão esportiva, de administração esportiva, com várias pessoas super tarimbadas. A gente tinha uma consultoria australiana toda que fez, né, os Jogos Olímpicos de Sydney, que é considerado um dos grandes Jogos Olímpicos de todos os tempos, em termos de gestão. Então, eu tive um aprendizado ali a jato, um MBA a jato, que foi fundamental para a minha formação. E aí, ao final, graças a Deus, foi um sucesso, né, os Jogos Olímpicos, os Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos de 2007. E ao final dos Jogos, eu tive a oportunidade de ser convidado para entrar na área de esporte do Comitê Olímpico Nacional, né, do Comitê Olímpico do Brasil. E aí ali foi um aprendizado. Eu entrei na área de alto rendimento mesmo, é a área que eu estou hoje, mas numa posição ainda muito de assistente, né, esportivo, onde ali eu comecei a trabalhar com os planejamentos de todas as confederações de preparação para os atletas. E aí, logo depois, a gente teve, em 2009, a gente se sagrou, né, ganhou lá a eleição para nós sermos a cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016. A partir daquele momento, a gente precisava dar um pinote, né, de 180 graus em relação àquilo que a gente pensava como esporte. A gente teve uma evolução muito grande, né, até nesse momento, em relação ao apoio esportivo, suporte aos atletas, mas a gente precisava de mais, né? Então, Só para deixar claro aqui para o pessoal, quando você fala das modalidades, assim, ou seja, a sua função não necessariamente era mais canalizada só para o judô, né? Não, de forma alguma. A partir daquele momento que eu deixei de ser atleta, eu comecei a trabalhar com diversas modalidades, né? É importante frisar isso, porque você passou a ser um executivo do comitê, mas não único exclusivamente do judô, muito pelo contrário, um executivo como um todo do comitê. Exatamente. E ali, em 2005 ainda, entre 2005 e 2007, foi ótimo, porque eu pude aprender da parte técnica de todos os esportes, porque eu era um dos responsáveis pelas áreas, todas as áreas de competição de todos os esportes dentro dos Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos. Então, tudo aquilo que era relacionado ao esporte, a parte técnica, passava por mim, né? Eu tive que aprender tudo sobre regras, de boliche ao beisebol, ao judô, ao tênis, regras, enfim, todas as regras que são necessárias para poder fazer uma competição pan-americana de nível olímpico, né? Que as aspirações eram realmente nós nos tornarmos cidade-sede dos Jogos Olímpicos em 2016. Então, isso foi muito bacana, porque quando eu entrei no Comitê Olímpico para trabalhar na área técnica, eu pude ajudar dentro do planejamento de preparação dos atletas para Jogos Olímpicos, Jogos Sul-Americanos, Jogos Pan-Americanos, de várias modalidades, não somente do judô, mas de várias outras modalidades. E isso outro ponto, aprendizado desculpa pontuar também novamente, que é muito importante isso, que muita gente entende o Comitê Olímpico Brasileiro como responsável pela gestão
somente do evento olímpico ou do esporte relacionado ao evento olímpico, mas tem sul-americano, tem pan-americano e tudo mais, não é isso? Exatamente. A gente tem, dentro do ciclo olímpico, né, nós temos diversas competições. Os Jogos Olímpicos realmente é a principal competição que a gente tem. É por aquilo que a gente trabalha, a gente se dedica, a gente espera durante são em 4 anos. Mas a gente tem Jogos Pan-Americanos, que também são realizados em 4 anos. Jogos Sul-Americanos. Nós temos agora Jogos Sul-Americanos de praia, Jogos Sul-Americanos da Juventude, Jogos Pan-Americanos Júnior. Nós temos um monte de eventos, Jogos Olímpicos de Inverno, Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno, ou seja, é um trabalho árduo aí de uma equipe enorme, né, que vai se destrinchando e se dividindo para poder atender todas as modalidades, sem distinção, né, pensando em toda e qualquer modalidade. Isso, para a gente, tem sido árduo, mas, como eu falei, é muito gostoso, né, a gente trabalhar e vivenciar as diferenças, né, os diferentes esportes, para que a gente tenha o melhor suporte possível. E as diferenças entre a área de identificação de talentos e para o que você faz hoje, né, para um cara que é o head da área de alto rendimento? Então, em 2010, eu resolvi ir para a Austrália, né, com o apoio do Comitê Olímpico e um programa do Comitê Olímpico Internacional, que se chama Solidariedade Olímpica, né? Eu fiquei 3 meses trabalhando no Comitê Olímpico Australiano para conhecer um pouquinho do sistema australiano, né? Então, pude conhecer e vivenciar muito daquilo que foi sucesso durante os Jogos Olímpicos de 2000 para trazer um pouquinho para o Brasil. E quando eu voltei numa posição que era uma criação de uma área que pudesse trabalhar diretamente com os atletas, já na preparação dos atletas, né? Então, assim, de 2010 a 2016, eu trabalhei na área de alto rendimento, trabalhando diretamente com os atletas e os treinadores. E ali, Rafael, eu tive a oportunidade de entender um pouquinho de toda essa dinâmica, essa trajetória de todo e qualquer atleta, né? E a gente vê da forma que o atleta chega. E a gente vê também uma série de gaps que existem dentro da formação do atleta, não somente tecnicamente falando, mas também em termos de formação global. E ali eu falei, caramba, se a gente pudesse chegar mais cedo, né, dentro da formação desses atletas, seria super interessante. E aí, pós-2016, quando a gente entregou os jogos, entregou todo o trabalho, eu falei para o meu chefe, me deixa eu sair, deixa eu ir para a área de desenvolvimento. Eu acho que a gente pode fazer um trabalho muito legal na questão da identificação e desenvolvimento de talentos. Aí ele me olhou, tá bom, vamos lá. Aí eu fui para a área de desenvolvimento para tentar propor algo diferente, porque assim, se a gente for ver, não era a responsabilidade, o core do COB, na verdade, é alto rendimento, né? Mas o COB, ele é o líder, nacionalmente falando, do esporte, né? É a representação olímpica, né? Representação esportiva dentro do território nacional. E, assim, nada mais justo, né, que a gente possa trazer nossa experiência com projetos, com programas que sejam realmente factíveis, importantes e possíveis de serem realizados, né? Então, eu falei, caramba, dá para fazer muita coisa, a gente não tem nada. E o COB pode ser um grande aliado, né, do Ministério da Educação, do Ministério do Esporte na época, hoje do Ministério da Cidadania, para a gente poder implantar um grande programa de identificação e desenvolvimento de talentos. Então, dentro da área de identificação e desenvolvimento de talentos, enquanto estive lá, a gente desenvolveu um projeto chamado Sistema de Identificação e Desenvolvimento de Talentos, onde poderia abranger e trazer a oportunidade de jovens crianças, jovens atletas, de poderem se tornar algum dia atleta, mas principalmente a gente trabalhando dentro da formação da pessoa, do jovem. Por quê? Né? Eu acredito que quanto mais cedo a gente chegar e apresentar o esporte, né, dentro da escola para toda e qualquer criança, mais fácil ela vai captar, vai gostar, vai ter o prazer de desempenhar, vai poder desempenhar e praticar o esporte. Né? Entre 5 e 10 anos, que é aquela fase onde a gente realmente tem, né, eles são uma esponja, né? Então, assim, entre 5 e 10 anos, se a gente puder apresentar o esporte de fato
dentro da sala de aula, e é possível fazer isso, a gente viu e vê que tem vários países que apresentam o esporte dentro da sala de aula sem necessariamente ter uma gota d'água, sem necessariamente ter o tatame, sem necessariamente ter uma quadra. É possível fazer, né? Mais cedo a gente vai ter esse jovem, né, envolvido com o esporte. E assim, a gente sabe que 1% dessa galera ele poderá se tornar um atleta de alto rendimento. Está ótimo, é normal isso. Mas e se não se tornar... 90%... Oi? Talvez fosse, desculpa, talvez é o que você ia falar. E se não se tornar, não tem, não é que não tem problema, mas você está formando um cidadão. Formando um cidadão, e eu vou formar um cidadão que gosta de esporte, né? Que possa, na verdade, desenvolver uma cadeia esportiva, que possa ter... Ele não vai ser um atleta de alto rendimento, mas vai ser um atleta de amador. Ele vai comprar um short, vai comprar uma camisa, vai comprar um pay-per-view, vai torcer por um time. Ou seja, vai ser um médico do esporte, vai ser um psicólogo do esporte, vai ser um gestor do esporte, ou vai ser um treinador. Ou seja, você começa a criar ali um grande sistema esportivo onde o esporte se torna realmente um grande transformador. Né? Então, quanto mais cedo nós implantarmos, né, um conhecimento, né, implantarmos, na verdade, esse assunto dentro da sala de aula, mais cedo a gente vai ter o jovem, o papai, a mamãe, o papagaio, a vovó, o vovô, falando sobre esporte. E isso pode desencadear muito mais no futuro. Né? Então, assim, é uma grande roda. É um conceito estrutural. É um conceito Exatamente. de você mexer na estrutura, na base, pensando no longo prazo e não necessariamente no resultado desportivo. Logicamente que isso é muito importante dentro de um trabalho de formação de jovens atletas, evidentemente. Ao mesmo tempo que a gente sabe que o funil vai diminuindo e não é todo mundo que chega. E quem não chega, de alguma maneira, vai colher os benefícios de tudo isso que esse grande programa estruturado traz de benefício. E aí é interessante que você trouxe, porque é amarrado em outros ministérios, inclusive, né? Educação, cidadania, isso é um dado legal para que as pessoas saibam. É muito bacana isso e necessário, né? É super importante que o esporte seja considerado dentro da educação. E eu tive a oportunidade de conhecer não somente o sistema esportivo na Austrália, mas também diversos sistemas no mundo, né? Inglaterra, Austrália, Holanda, Estados Unidos, Cuba, diversas escolas, França. E assim, não dá para pegar todo o sistema de lá e colocar aqui. São realidades completamente diferentes. Né? O que a gente fez? A gente pegou, absorveu o que tinha dado certo lá em cada ponto, né? Em cada país desse, trazendo para a realidade do Brasil, reunimos diversos especialistas, né? Que as pessoas que mais publicavam sobre o assunto no Brasil. Ficamos um ano debatendo, né, sobre o sistema, o que daria certo, o que não daria certo, o que é possível ser feito com esse conceito de realmente levar o esporte à oportunidade para os jovens, para as crianças, dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, para que isso se tornasse realmente um ciclo positivo, vicioso positivo, considerando o esporte sempre como o ponto central, né? Eu lembro que, na Austrália, o esporte é considerado como um ponto central. Saúde trabalha com esporte, cultura trabalha com esporte, educação trabalha com esporte, tecnologia trabalha com esporte, ou seja, em vários desses países, Canadá da mesma forma, Inglaterra da mesma forma, estou sempre considerando o esporte como um fator ali de grande transformação social. Então, assim, a gente procurou traduzir isso dentro de um programa estrutural que pudesse ter todas essas fases, crianças de 5 a 10 anos, crianças de 11 a 14 anos, crianças jovens, né, de 15 a 18 anos, 20 anos, ou seja, cada fase a gente tem hoje estruturado dentro desse programa. E o Comitê Olímpico, por exemplo, ainda faz e oferece cursos gratuitos para cada faixa etária dessa, para professores de educação física e para esse ensino
fundamental, né, para esse ensino infantil, fundamental, médio, a gente tem cursos também para professoras de outras disciplinas. Porque a gente entende que se o esporte realmente for considerado, né, como um grande fator, né, um assunto realmente relevante, um fator de transformação, ele possa ser aproveitado por diversas outras disciplinas de forma extremamente positiva, para que a gente realmente traga o assunto esporte para a vivência do dia a dia, tanto do aluno como também do professor, né? E aí a gente tem esses cursos gratuitos para professores de outras disciplinas, cursos gratuitos também para professores de educação física, e isso vem sendo trabalhado e sendo um fator de grande motivação para todos esses profissionais que carecem de informação, carecem de conhecimento. E isso tem sido um papel transformador do Comitê Olímpico em relação a esses profissionais. A gente espera que isso possa ser trabalhado em conjunto, né? Algumas secretarias de esporte já estão trabalhando com a gente, algumas secretarias de educação, mas que isso possa crescer com uma grande onda positiva para o esporte e para a educação no Brasil. Cara, muito legal. Eu acho extremamente esclarecedor esse tipo de informação que você está trazendo, porque, na realidade, de novo, assim, para a grande opinião pública que não é do meio desportivo, as pessoas que acompanham, torcem dentro das Olimpíadas, mas não conhecem exatamente como é que funciona o dia a dia e toda a estruturação que está por trás dos atletas que estão ali exatamente com os holofotes no momento da competição. Você está fazendo um eco, né, na minha voz, na hora que eu falo. Tá legal. Tá um pouquinho, a sua voz está um pouquinho de eco, mas para mim está legal. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos continuando aqui, depois a gente dá uma editada, de repente eu vou tentar usar, não vai dar para usar muito o fone aqui, o pessoal que está assistindo. Eu não sei se o fone vai ajudar. Vamos ver se o meu também é melhor aqui. Opa. Melhorou? Vamos lá, vamos tentar aqui, vamos continuando. Deixa eu te fazer uma pergunta, Sebastião, com relação a uma curiosidade, voltando um pouco para a história do judô. Acho que você já está há bastante tempo numa posição executiva dentro do COB, talvez tenha uma opinião mais estrutural, digamos assim, para quem, se comparado com quem está acompanhando de fora. Olhando um dado um pouco mais de cuidado, a categoria, a modalidade do judô, peguei a anotação aqui, de 72 a 2004, a gente teve medalhistas da categoria masculina e não teve medalha feminina, não é isso? Se eu estiver errado, você me corrige. Isso. Ao mesmo tempo que nas últimas 3 Olimpíadas, a gente teve, né, Pequim, Londres e Rio, não só elas mulheres, né, medalharam, como teve uma medalha de ouro da Sara, né? E duas medalharam bronze 2 vezes, que é um feito absurdo, né? Conseguir uma medalha olímpica é muito difícil, imagina 2. Então, a Maíra e a Rafaela conseguiram 2 medalhas de bronze cada. Isso é uma coincidência ou, de fato, teve algum trabalho mais estruturado para a categoria feminina, de fato, não sobressair, mas aflorar, né? Florescer nos últimos eventos olímpicos? Eu fui testemunha, na verdade, desse trabalho. Foi um trabalho, na verdade, diferenciado, né, com o judô feminino. Antigamente, até a minha época, mais ou menos, o judô feminino pegava carona no trabalho e planejamento do masculino, né? E isso, na verdade, são públicos, né? São atletas completamente diferentes e que precisam ser considerados de forma diferente. E a partir de 2003, 2004, começou-se um trabalho completamente diversificado. Então, você tinha uma comissão técnica do feminino e você tinha uma comissão técnica do masculino. E aí, o planejamento era: o masculino vai para um lado, o feminino vai para o outro. Antigamente, era todo mundo junto, né? Todo mundo seguia um único planejamento. E isso foi o grande diferencial, né, da Confederação Brasileira de Judô, nesse trabalho de desenvolvimento do judô feminino. Começou-se com uma grande e talentosa equipe, né, de judô lá em 2004, 2008, começando em 2008, onde a gente tem aí já a participação
como você falou, da Sara, da Mayra, né, já lá em 2008, como primeiro momento, oportunidade em Jogos Olímpicos, e dali para frente elas começaram e se colocaram como as grandes titulares das suas categorias pelo Brasil, e principalmente no mundo, com grandes resultados. E ali foi só dar a oportunidade para elas seguirem, né, dentro da trajetória delas, de vitórias, e conseguiram aí grandes resultados. A gente teve, no masculino, uma geração que foi muito dominadora, né, que ficou até 2004, 2008, e houve, na verdade, pouca renovação. Esses atletas ficaram muito dominantes e foram até 2012, alguns até 2016. Então, a gente teve, na verdade, um gap grande de formação de atletas que não foi suficiente para que pudesse realmente ter uma renovação de fato, como sempre ocorreu. Né? Como exemplo, eu, né, com 19 anos, estava vindo para o meu primeiro Jogos Olímpicos, né, o Thiago Camilo, o Leandro Guilherme também, com 18, 19 anos, indo as suas, mais precisamente no exemplo da minha categoria, né, mas você tem outros diversos exemplos. Né? O Flávio Canto foi comigo para os Jogos Olímpicos de 96, ficou em 7º, se não me engano, e acabou indo em 2004, por exemplo, sendo medalhista de bronze. Né? Então, você teve uma geração grande, que a gente ficou aí até 2004, bastante vencedora, e depois a gente não teve uma renovação de fato que pudesse ser suficiente para substituir e manter os mesmos resultados. O feminino, desde 2008, a grande maioria das atletas são as mesmas, com grandes vitórias, mas isso também agora traz um grande prejuízo em relação à questão da substituição dessas atletas a partir do próximo ciclo. Né? Mas a gente já vê na verdade, alguns valores, né? Alguns atletas chegando já dentro do circuito mundial, já começando as suas medalhas, né? Conseguindo as suas vitórias, e a gente tem uma grande esperança que para o próximo ciclo a gente tenha até resultados melhores do que a gente vai ter agora em 2020. 2020 será uma Olimpíada difícil para o judô, não necessariamente por conta do momento que a gente vive, né, por conta da pandemia, por conta da não renovação, somente algumas modalidades, algumas categorias a gente vai ter uma renovação, mas não ampla, mas principalmente porque é uma Olimpíada no Japão, né, e Japão é o grande bicho-papão do judô mundial, né, e uma Olimpíada dentro de casa, dentro da casa deles, não é mole, né, vai ser uma Olimpíada bem difícil para a gente. Vocês, né, aproveitando o tema pandemia, como é que tem sido o gerenciamento de todo o trabalho, todo o mundo, em todos os mercados, em todas as questões, né, foi afetado por isso? O trabalho de treinamento, de preparação para os Jogos Olímpicos, que na realidade estão agendados para que mês? Julho. Começa em julho, dia 23 de julho, e vai até 8 de agosto. De certa forma, prejudicou a preparação? Está prejudicando de algum jeito? A pandemia, de uma forma geral, prejudicou bastante, né? A gente nunca imaginou que a gente ia chegar num momento como esse, né? Com uma pandemia, num cenário completamente difícil, né? E caótico que a gente está vivendo. 4 anos são esperados, né? Que se passem de uma forma tranquila e de uma forma planejada por todos os treinadores, por todos os atletas, para chegar ao seu ápice durante os Jogos Olímpicos. E isso foi adiado durante um ano. Da mesma forma, para a gente, como gestor, né, como líder, né, de uma grande missão que vai ser os Jogos Olímpicos, né, foi os Jogos Pan-Americanos que a gente teve em 2019, em Lima, que a gente teve um sucesso muito grande. Batemos todos os recordes de resultados que a gente teve, né, de todos os tempos. Então, a gente vinha numa crescente muito grande, né, em 2019 para 2020, mas, infelizmente, a gente teve a pandemia. E, na verdade, tem sido um desafio muito grande, porque a cada hora tem uma informação diferente, né? As restrições que existem, elas acabam sendo mudadas a cada semana, a cada dia, a cada mês, tem uma novidade diferente. O Japão é um país extremamente cuidadoso em relação a todas as suas negociações, em todas as suas relações, muito cuidadoso com os seus cidadãos. Então,
é muito difícil, está sendo muito difícil, desafiador a gente lidar com todas essas mudanças e restrições que a gente está vendo. Mas, como eu falei, né, é um desafio gostoso, porque a gente trabalha com esporte, a gente trabalha naquilo que a gente sonha em estar a cada 4 anos, e tem sido, ao mesmo tempo, desafiador, tem sido também inspirador, porque a gente acredita que realmente acontecendo, né, os Jogos Olímpicos, da forma como ele vai acontecer, a gente vai ter um grande exemplo de superação da humanidade diante de um cenário muito difícil que a gente está vivendo, né? Então, liderar diversas pessoas, né, dentro de diversas áreas. A gente tem áreas de credenciamento, operações, logística, infraestrutura, área médica, principalmente. A gente está fazendo um grande trabalho em conjunto com 2 infectologistas, 2 especialistas no assunto, né, para trazer para a gente adaptações que são necessárias dentro da nossa operação, que já estava planejada para 2020, mas ela precisou ser alterada e adaptada diante das restrições que a gente tem por conta da pandemia. Mas é um desafio gostoso. Se Deus quiser, a gente vai ter um bom resultado, então, não somente na operação, que é o nosso grande objetivo, para a gente ter as melhores condições para os atletas, tanto na aclimatação, que a gente vai cedo, né, para os Jogos Olímpicos, né, mas principalmente durante a competição. Um desafio da humanidade e desportivo, né? Acho que é um momento difícil que todos passamos, de preservação da vida, de proteção à saúde de todos nós, e isso se desdobra exatamente para um evento de grande porte, que tem muitas pessoas também, né? E aí, em paralelo, tem todo o objetivo desportivo que torna o desafio maior ainda. Estamos chegando aqui no nosso tempo. Eu queria te fazer uma pergunta que você já deve ter ouvido muitas vezes, mas que é inevitável de fazer para você, para a gente aproveitar e fazer um fechamento com essa pergunta. Depois de tantos esclarecimentos que é muito legal ouvir o backstage, digamos assim, de todo o funcionamento de uma estrutura, de um comitê que tem uma complexidade gigante, uma responsabilidade muito grande perante a vida humana, né, mesmo dos atletas, social, formação de base, e também de toda a garantia de qualidade desportiva dentro das competições, de muitas competições, na realidade, como você exemplificou aqui, as pessoas muitas vezes até nem sabem que são tantas competições assim, e fica muito com a cabeça do evento olímpico, que realmente é o mais glamouroso, digamos assim. Mas a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: seja no lado desportivo, seja no lado pessoal do Sebastião, humano, familiar, executivo, o que o esporte, quais foram as grandes lições que o esporte te trouxe e que, sem dúvida nenhuma, são pilares importantes da tua vida, da tua forma de pensar o mundo, pensar a vida, as relações? Quais foram as grandes lições do esporte? O esporte me deu tudo, né? Pela minha formação, que eu sou, o judô principalmente, por toda a sua filosofia, mas eu devo tudo ao esporte, né? O nome que eu tenho é meu grande tesouro, né? E eu preciso garantir que ele, né, esteja sempre aprendendo, sempre com o próximo, com todas as experiências. O esporte me trouxe, na verdade, amizades, me formou como um cidadão com bastante respeito ao próximo, né? Todos os pilares olímpicos, né, de respeito ao próximo, amizade, enfim, tudo aquilo que o esporte realmente representa foi a minha formação, e isso eu devo 100% daquilo que realmente eu sou, pela oportunidade que eu tive. Eu espero que isso seja, na verdade, um grande alicerce para todo e qualquer cidadão que possa ter o esporte como uma linha, né, de um conceito, uma inspiração para seguir dentro da sua trajetória, seja com o esporte diretamente ou dentro da sua vida executiva, né? Respeito ao próximo, disciplina, organização, amizade, isso tudo são itens fundamentais dentro de qualquer pessoa, gestor, líder. Para um líder ser respeitado, ele precisa ter essas qualidades. Isso é fundamental dentro de uma equipe, e principalmente quando você lida com pessoas completamente diferentes, perfis
completamente diferentes. Como você falou, a gente tem modalidades e perfis de esportes individuais e esportes coletivos que são completamente diferentes, e a gente precisa canalizar tudo para um mesmo objetivo. E isso tudo o líder precisa ter, né? Saber ouvir, principalmente, né? E poder canalizar todo o esforço, toda a energia e dedicação de todos para um mesmo objetivo. Isso foram experiências, como eu falei, foi tentativa e erro durante um grande tempo da minha vida, mas eu sou um cara muito observador e tento ser uma esponja, né, de toda e qualquer pessoa, né, poder absorver ao máximo todas as experiências, todas as falas, oportunidades que estão sendo dadas, e elas precisam ser agarradas no seu devido tempo. Então, é baseado nisso que é a minha formação, e eu levo isso para a vida como para sempre. Se eu tiver velhinho lá, ainda vou estar aprendendo com muita gente que está ao meu lado e tentando fazer o melhor para o esporte, nacionalmente falando. Pô, sensacional. O que eu vou dizer depois dessa aula aí, né, de mindset? Porque realmente, além de todo o ensinamento que uma vida desportiva traz, até para quem não foi atleta, a gente aprende com o próprio esporte, porque todos, de alguma maneira, passamos pelo esporte em nossas vidas. Mas no seu caso em específico, você ainda teve, entre aspas, a sorte de ser um atleta de uma modalidade que é uma questão da própria filosofia de respeito ao outro, né, de humildade. Então, quer dizer, você já tem esse mindset, que eu te conheço há muito tempo, você de fato é um cara muito aberto, uma cabeça muito aberta, um cara sempre muito educado, um astral lá em cima, uma pessoa de fato fácil, né, de ter uma relação amistosa e respeitosa, mas de fato o que você trouxe como elemento aí de disciplina, liderança, respeito, hombridade, gerenciamento das emoções na vitória, na derrota. Você percebe que quando eu te perguntei de um evento, de um revés na sua carreira, você falou com propriedade, com profundidade, mas ao mesmo tempo acabou dizendo que também foi um aprendizado, que você via aquilo como orgulho e não como uma derrota propriamente dita. Então, o Sebastian realmente é exatamente isso que a gente está podendo observar aqui, para quem está assistindo, ou vai assistir depois, ou vai ouvir depois esse bate-papo. É um exemplo para a gente, mais uma vez, não precisava, mais uma vez, fazer isso, mas é um reconhecimento e um agradecimento por um cara que sempre honrou muito bem as cores do nosso país, né? Isso é um exemplo para que a gente possa ter para as nossas vidas de representar o país, representar as nossas cores com humildade e com calor no coração. E a gente agradece também esse tempo, cara, que a gente teve aqui de bater esse papo, ouvir um pouco da sua história, tanto desportiva quanto as contribuições que você tem como executivo para o Comitê Olímpico Brasileiro, não só para aqueles que estão lá no tatame, ou nas quadras, ou nos campos, enfim, mas também para o jovem que está sendo formado lá na base do nosso país. Então, muito legal ter você com a gente. Espero que quem tenha contato com esse conteúdo curta bastante, porque da minha parte foi um momento muito rico aí. Eu tenho certeza que a gente pode fazer outras vezes. Muito legal, Rafa. Muito obrigado pela oportunidade. Desculpa a quantidade de informações e enrolar, né? Às vezes fica um pouco enrolado, mas é muita vontade de contar um pouquinho mesmo essa história, né? Esse amadurecimento todo, todo esse processo de formação que eu tive a oportunidade de ter o esporte como uma grande base. É o que você falou, né? A síntese eu sempre tento tirar o melhor, a parte positiva de toda e qualquer situação, seja ela positiva ou seja ela negativa. A gente tem sempre que encontrar um caminho, né, para poder um caminho de aprendizado. Eu sempre falo, né, a gente lida muito com esporte, lida muito com o evento. Problemas, eles acontecem de fato em todo e qualquer momento, né? A forma como você lida com esse problema é que realmente vai diferenciar. Então, isso para mim é uma grande diferença, né? A gente precisa estar preparado, precisa pensar sempre em todos os cenários e soluções possíveis. O problema não pode ficar sem solução. Então, é isso que eu tento ensinar para os meus companheiros, né, de profissão, tento dividir com meus amigos, que realmente a gente precisa estar preparado para qualquer oportunidade e para qualquer problema. Isso é fundamental dentro da carreira de um líder, de um gestor. E, enfim,
muito obrigado pela oportunidade, pela amizade de poder contar aí com um pouquinho da minha história, e estou à disposição. Quando quiser, a gente refaz e faz uma parte 2 de toda essa loucura que a gente está vivendo. Prazerzão te receber aqui. Falamos mais. Uma boa sorte nessa continuidade da preparação aí do evento olímpico, né? Com todos esses desafios que a gente está tendo em paralelo com as nossas vidas. É um desafio em dobro para vocês. Podemos marcar já um pós-Jogos Olímpicos, um feedback, como é que foi aquela loucura lá. Sem dúvida. Meu amigo, muito obrigado pelo seu tempo mesmo. Prazerzão ter você com a gente. E aí, acho que hoje ainda, mais tarde ou amanhã, a gente coloca no ar. Vamos só dar uma editada nesses pequenos probleminhas que a gente teve. Mas foi ótimo. Muito obrigado mesmo, Sebastião. Valeu, Rafa. Prazerzão. E boa sorte aí com o canal da Palafita. Show de bola. Beleza. Um abração. Obrigado. Um abraço.